O sonho de um desenvolvedor de 200k de salário acabou. Aqui é a realidade de 2026. Eu preferi ler em inglês. For the 2200 the 200k developed dream is over. Here is the reality in 2026. Por que eu tô lendo em inglês? Por que eu traduzi direto? Porque, por algum motivo, sonho de um incorporador imobiliário. Faz o menor sentido essa tradução, não sei de onde que veio isso. Então, deixa eu ver se traduzindo direto aqui, se ele traduz assim ainda, porque foi meio doidão aqui dali, né? É um sonho de incorporador imobiliário, que loucura, cara. Mas é um sonho de um desenvolvedor, né? De um comfortable truth about software engineering careers in 2026. A verdade desconfortável sobre a carreira de engenheiro de software em 2026. Mais uma vez, lendo esse tipo de artigo, porque eu realmente estou um pouco interessado nesses artigos relacionados principalmente à carreira. Eu acho que 2026, principalmente, muito provável que vai marcar uma mudança muito agressiva no mercado como um todo, porque eu acho que as próprias empresas elas estão acordando para um fato sobre engenharia de software. É uma realidade que as empresas estão exigindo cada vez mais a utilização de agentes de codificação. Então, cara, e isso está levantando uma bola não só no Brasil, mas fora também sobre o que é mais importante, o conhecimento sobre o negócio, até onde a qualidade do código realmente importa, se faz sentido a gente continuar mantendo tão à risca, né? Alguns. É engraçado, né, cara? Eu tava pensando outro dia sobre isso. Tô um pouco gripado também. Mas eu tava pensando outro dia sobre isso, sobre o fato de que, cara, passamos tantos anos aí, uma desculpa o termo, mas uma punhetação de boas práticas, de normas, de diretivos, do livro que é a Bíblia, que você tem que seguir, que você não pode deixar de seguir. Aí você ia fazer uma entrevista técnica, o cara, não, porque você tem que fazer aqui, não sei o que e tal. Muitas vezes você tomava pau numa entrevista técnica por causa de um detalhe, às vezes você falava e fazia quase tudo certo ali, o cara, mas me fala sobre esse pattern aqui que você não conhecia direito, e você fala, eu não conheço muito bem ainda, e os caras, pau, toma. Mesmo você tendo a disponibilidade para aprender, muitas vezes você tomava pau, né, nesse tipo de coisa. E aí agora, cara, esse discurso todo, é muito louco ver esse discurso caindo por terra, porque de repente, lógico, ainda exige-se uma certa qualidade de código, né, somente de devs mais seniors, é esperado isso, é esperado que o cara consiga aplicar os patterns, mas é esperado que ele aplique cada vez menos isso na mão. E aí, cara, fica uma linha muito tênue entre o que é a senioridade. Porque a partir do momento que você tem uma inteligência ali, um agente que consegue fazer a aplicação desses patterns para você e que consegue, de certa forma, garantir uma qualidade, mesmo que não garanta a qualidade 100% absoluta do código ali e tal, ele consegue te entregar um código muito bem desenvolvido, né? Se você tiver um mínimo de senioridade ali e conhecer o mínimo dos patterns ali de programação, se você conhecer um hexagonal minimamente, você vai conseguir pedir o robô para poder fazer, pedir ao agente para poder fazer para você isso. Então essa discussão sobre o que é senioridade, onde que está a senioridade de um desenvolvedor, ela ficou muito mais tênue, ficou muito mais difícil até de traçar essa linha. Então vamos ler esse texto aqui. E aí a gente vai trocando ideia, né? The Dead Dream Dead, né? A morte do sonho do dev. Vamos ver, não members, bom ler em inglês não, porque a gente precisa ler, foi porque eu vou dando uma olhadinha e se o texto parecer meio estranho, a gente pega em inglês, tá? Durante anos, aprender a programar foi vendido como um caminho garantido para a riqueza. Salários de 6 dígitos logo após a faculdade, demanda ilimitada, ofertas de emprego por toda a parte. Se é por isso que você está aprendendo a programar agora, preciso ser honesto com você. Essa era acabou.
Não porque a engenharia de software esteja morta, mas porque o mercado mudou fundamentalmente. E fingir que não mudou é como as pessoas desperdiçam anos perseguindo expectativas que já não existem. Cara, uma coisa eu posso dizer, assim, pelo que eu tenho reparado, principalmente sobre vagas, não só no Brasil, assim, lógico que eu tô falando de um ponto de vista muito generalista, né? Mas essa coisa dos altos salários, ela realmente eu acho que deu uma diminuída muito grande, né? Você acha muito mais. Ainda existe uma alta por demanda, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu vejo. Mas existe uma alta de demanda muito mais centralizada e focada no meu ponto de vista agora, né? As vagas remotas têm diminuído é, consideravelmente. Infelizmente, eu sou da opinião de que o trabalho presencial para mim, para um cara que é dev, para mim não se justifica. Eu acho que em certas camadas ali do trabalho até tudo bem ser presencial, de repente o cara é uma liderança, de repente, enfim. Mas apesar que eu ainda acho que a liderança pode ser remota e tal, mas eu entendo. Mas eu acho que para dev não tem justificativa nenhuma. E infelizmente a gente está vendo essa movimentação que, né, a gente está vendo aí essa movimentação onde as vagas remotas elas estão diminuindo cada vez mais, e principalmente em cenários. Eita, derrubei meu microfone aqui. Principalmente em cenários localizados, né? Se eu sou do Brasil, conseguir um emprego no Brasil remoto ficou difícil. Se eu sou dos Estados Unidos, conseguir um trabalho nos Estados Unidos remoto tá ficando muito difícil. E assim por diante. Então infelizmente, tem diminuído cada vez mais. A explosão que enganou a todos. Entre 2020 e 2022, a contratação na área de tecnologia saiu completamente dos trilhos. Empresas contratavam agressivamente, salários ultrapassavam 150 mil por ano, né? Isso é um ponto importante, pessoal. Eu já falei disso aqui, mas sempre que a gente vê esses salários 150 mil dólares, isso aqui é salário anual, tá? 200 mil dólares, né? Igual no caso do título aqui, 200 mil. Isso é anual, isso não é mensal, não, tá? Os desenvolvedores juniores trocavam de emprego anualmente em busca de aumentos salariais de 20 a 30%. Recém-formados com apenas um estágio receberam múltiplas ofertas de emprego. Parecia uma era de ouro e muitas pessoas presumiram que seria permanente. Não era. E isso aqui, cara, infelizmente aconteceu aos montes, tá bom? Isso aqui aconteceu demais. E eu acho até que assim, isso gera uma frustração numa galera muito maior, porque para quem é dev antigo, a gente sabe que, cara, a área de TI ela é geralmente muito competitiva e de certa forma até muito injusta, né? Muitas vezes você troca emprego por emprego ali por diferenças salariais muito menores. Né? A realidade, vamos botar você trabalhando para uma empresa no Brasil ali, você vai trocar de emprego para mudar 5%. Quando você muda muito 5%, você tá ganhando até muito. Quando você muda 10% no salário, nossa senhora, é um puta salto. Entendeu? Então, essa realidade dessas mudanças de 20 a 30% aqui, isso foi uma coisa muito de um momento muito específico ali. Você você conseguia 2, 3 empregos às vezes. Você conseguia dois empregos mais um freela. Então, esse aqui foi um momento de superaquecimento, né? Muito específico em decorrência da pandemia. Porque a galera não sabia quando a pandemia ia acabar. Então, entre 2020 e 2022, houve uma corrida por uma aceleração tecnológica dentro das empresas muito grande e muitas delas não sabiam lidar com isso. Então, assim, sendo bem honesto, também teve muito dinheiro jogado fora. Teve gente que jogou dinheiro no lixo por causa desse período aqui. No susto, no medo, tipo, vou contratar um monte de dev, vou começar a desenvolver um monte de software para automatização de processos, meio que antes eram físicos, eram presenciais, vou ter que criar um monte de todos esses processos em agora ambiente remoto. Então, assim, jogou muito dinheiro fora nesse período também. E agora, cara, agora a gente tá tendo a correção disso, saca? Não era.
essa onda de contratações não foi motivada pela demanda normal. Ela foi impulsionada por dinheiro barato, crescimento impulsionado pela pandemia, projeções excessivamente otimistas. Quando a realidade se impôs, a correção foi brutal. Que é o que a gente está vivendo agora, principalmente. Talvez, se eu fosse pensar em uma escala de gráfico, assim, eu diria, a gente está em 2026, eu diria que a gente está em janeiro, né? Que a gente está no meio do meio para a parte final. A correção, se a gente fosse colocar que ela está subindo, né, ela vai chegar a um platô aqui e ela vai parar de corrigir. Né? Eu diria que a gente está no meio dessa subida. Eu ainda acho que vai corrigir mais um pouco. E o que é triste, porque eu acho que a tendência com essa correção são os salários ainda diminuírem mais um pouquinho. Tá? Vamos, só para ter uma ideia aqui, por exemplo. Uma coisa que aconteceu. Eu fui trabalhar para a gringa em 2022, certo? Que eu fui trabalhar só para a gringa, né? Eu fui trabalhar exclusivamente para a gringa. Nessa época eu mantive o meu trabalho aqui, arrumei um trabalho fora. Depois eu arrumei um outro trabalho e saí do trabalho daqui do Brasil e fiquei trabalhando só para fora. Nessa época de 2022, o salário médio para um dev sênior era de 15 mil reais. Tá? Era, na realidade, 12 mil reais. E aí, com alguns benefícios, chegava ali a 15. Então, vamos entrar aqui no Glassdoor rapidinho. E por que que isso é importante? Não, não. Vamos entrar no Levels. Range. Por que que isso é importante? Porque naquela época, o salário ali era em média 12 mil reais, com os benefícios chegava a 15, PJ você achava 15, e se a gente jogar aqui hoje o salário médio, vaga, salários, todos os dados, eu vou botar aqui software engineer Brasil, vai, engineer, ele não aplica os filtros, eu achava que ele aplicava os filtros aqui. Pesquisa, 20 mil reais. Também paga tem. Aqui, ó. Brasil. Aqui, ó. É esse aqui que é o problema. Então a gente pega hoje, e aqui ele nem tá botando nível de senioridade. Mas se a gente colocar que isso aqui é um salário de um sênior, a gente, de 2022 para 26, não houve correção. O salário de um dev sênior não aumentou nada. Mas se a gente jogar aqui, por exemplo, qual o aumento. Vamos jogar no chat GPT? Economizar um tempinho? Vou botar 15 mil, 15k em 2022, considerando a inflação brasileira dos últimos anos. Qual deveria ser o salário atual, atual de um dev? Vamos ver se ele vai fazer a conta aqui. Por isso que eu gosto de inteligência artificial. Gente, sejam amigos da inteligência artificial. Então a gente teve aqui 2022 9,8%, acumulado anual 4,26%, ou seja, teve esses aumentos aqui e no final aqui, ó, o salário de um dev deveria ser pelo menos em média 18 mil reais, que é pouco, inclusive, assim, um aumento bem pouco. Mas ainda assim você percebe que teve um aumento e que ele não se concretiza aqui. Se a gente perguntar quanto em média era o salário
Em 2022, o salário era de 14.400 por mês. Então, percebe que o cálculo não tá tão errado? Isso é muito triste e ruim, cara, porque isso acaba com uma perspectiva de crescimento da área. E é como eu tô falando, eu acho que a gente ainda vai ter uma correção. Então, assim, eu acho que o salário vai diminuir? Talvez não. Mas vai começar uma série de contratações pagando menos do que esses 14, 15 mil? É possível que isso aconteça. E a IA, nesse caso, ela pode impulsionar esse cenário, saca? Porque o cara vai falar, pô, mas eu vou te pagar isso aí, mas com inteligência artificial você faz mais rápido, mais fácil, entendeu? Enfim, tomara que não aconteça isso. As demissões que mudaram tudo. Entre 2022 e 2023, mais de 400 mil trabalhadores na área de tecnologia foram demitidos. Não apenas em startups em dificuldades, mas também em empresas mais lucrativas do mundo. Google, Meta, Amazon, Microsoft. Essas empresas não estavam perdendo dinheiro, elas estavam reduzindo o quadro de funcionários porque perceberam algo incômodo. Eles contrataram muito mais pessoas do que realmente precisavam. Ó, gente, mais um texto falando aquilo que a gente repete há muito tempo. Você não vai perder seu emprego por causa de IA nesse momento. Você vai perder seu emprego porque a empresa simplesmente não tem dinheiro mais para pagar. Tá bom? Isso é um fato. Ah, beleza. A IA pode facilitar esse caminho porque você, com um dev sênior, você consegue produzir mais do que tendo, por exemplo, dois dev pleno ou um dev pleno e dois júniors. Sim, mas ainda assim não é ela exatamente a causadora. Ela é só, vamos dizer assim, que ter a IA nesse caso é um efeito colateral, é um side effect. Né? Quando as empresas aprendem que podem operar com menos engenheiros, elas não se esquecem dessa lição. Os cargos não desapareceram temporariamente. Muitos deles foram eliminados permanentemente. Sim, isso realmente aconteceu. Muitos desenvolvedores, poucas vagas de emprego. Enquanto os empregos desapareciam, outra coisa explodia: a oferta. Os bootcamps cresceram enormemente, cursos online alcançaram multidões de pessoas. Aprender a programar tornou-se um movimento global. Durante a pandemia, todos se voltaram para a tecnologia. Em 2019, um diploma em ciência de computação mais habilidades básicas, grandes chances de emprego. Né? Aqui só, né? Ciências, né? Mais habilidades, igual. Em 2026, as vagas de nível inicial recebem milhares de candidaturas. Cargos de nível júnior exigem anos de experiência. Estagiários são mais difíceis de conseguir do que empregos em tempo integral costumava ser. O desequilíbrio é real e não vai desaparecer. Cara, isso aqui é um negócio bizarro. E eu tava pensando nisso. Aqui ele até coloca 2026, mas isso já começou já tem um tempo, tá? E eu ouso dizer que aqui em 21, não, 21, 22 talvez não, mas talvez entre 23 e 24, isso aqui já tinha começado já, viu? Tá? Eu conheço muito dev júnior, até assim, pessoas com certo talento, certa qualidade, que desistiram na área porque não conseguem arrumar emprego mesmo. Isso aí que aconteceu. A competição global agora é a norma. Trabalho remoto provou ser algo que as empresas não podem mais ignorar. O talento ele é global. Por que pagar 150k no Vale do Silício quando você pode contratar Europa Oriental, América Latina, Sudeste Asiático por 40 a 60k com níveis de habilidades comparáveis? Isso aqui, gente, é um negócio que eu falo há muito tempo. E infelizmente, eu não tinha achado um texto que justificasse. Isso é a primeira vez que eu acho um texto que justifica. Você contratar um dev nos Estados Unidos, uma empresa contratar um dev nos Estados Unidos, ela vai pagar em média 120k por ano. Pera, 2, 3. Ela vai pagar isso aqui, ó, para um desenvolvedor por ano. Claro, quando um dev mora nos Estados Unidos, o valor disso em real, para eles, não importa. Ou esse cara não tá vivendo aqui no Brasil, ele tá vivendo lá nos Estados Unidos. Né? Então aqui o cara tá pagando 633.732 reais por ano. Quando eu contrato um dev, mesmo pensando em Estados Unidos, quando eu contrato um dev e pago muito bem para ele 60k por ano, eu tô pagando 316 mil. Isso aqui equivale 60k dividido por 12 meses a um salário de 5 mil dólares. 120k por 12 meses é um salário de 10 mil dólares.
Cara, é uma diferença absurda. É uma diferença absurda. Se eu tenho aqui na minha empresa 20 devs, 10 mil, 1, 2, 3, eu vou ter 1 milhão né? Vezes 20 devs, 200 mil que eu tô gastando por dev mensal. 200 mil por dev mensal. 1, 2, 3, vezes 12, 2 milhões e 400 mil. Se eu tenho 60 mil por ano, 5 mil dólares, 60 mil por ano. Não precisa nem fazer o cálculo mensal, não. Vezes 20, os mesmos 20 dev, 1 milhão e 200. Eu tô economizando 1 milhão de dólares por ano. Cara, não justifica gente, a gente tem que botar na cabeça. Já teve gente aqui nos comentários falando que esse salário de 4 mil, ele não é real, que empresas pagam melhor e tal. Pode acontecer, é óbvio que você pode achar um contrato ali que te pague os 120 mil por ano pra você trabalhar remoto, mas eles são raros. A probabilidade de uma empresa te pagar 10 mil dólares por ano pra você trabalhar sentado na sua cadeira aqui no Brasil, ela é muito baixa. E não é porque você é um péssimo programador, porque você é um ruim programador, porque você é pior do que o dev americano. Não é sobre isso. Muitas vezes você é até melhor. A questão é, economicamente falando, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido eles contratarem você pelo preço que eles contratariam um americano que tá lá. Porque se o cara tá lá nos Estados Unidos, ele pode trabalhar híbrido. Se a gente jogar... Um tempo atrás eu tinha feito uma pesquisa no LinkedIn, pesquisando por vagas híbridas nos Estados Unidos, e tinha poucas. Não eram tantas assim. Tinha muito vaga presencial, muita vaga remoto, e era só isso. De uns tempos pra cá, a quantidade de vaga híbrida aumentou muito. Porque os caras, lógico, tem uma questão aí de imposto do próprio Trump ali e tal, que aí, enfim... É uma questão deles, eu não sei explicar muito bem, mas eu sei que dependendo do visto, a empresa pode tomar uma multa de 100k por ano, o que não justifica pagar mais 100k para um dev. Mas esse cara, que ganha 60k aqui é a realidade. Eu ainda ouso dizer que assim, a realidade está nesses 40 aqui, ó. Porque olha o que eu tenho falado. Eu tenho falado, antes de fazer o cálculo, que o salário médio de um dev sênior no Brasil hoje, trabalhando para uma empresa americana por outsourcing, pelos salários médios que a gente acha ali, gira entre 4 e 5 mil reais, 5 mil dólares. Geralmente ali 4.300, 4.500. Se a gente pegar os 40 mil aqui, ó, 3, e dividir por 12, a gente vai ter 3.300 dólares. Então se você botar a média aqui uns 4.500 dólares vezes 12, vai dar os 54 mil. Isso aqui é a média. Se você jogar aqui 60k, ó, para seniors, tá? Para seniors. E ainda assim, se achar a vaga de 4 mil dólares mensal, não é difícil não, tá? Teve um caso que aconteceu comigo recente, assim, um cara me fez uma proposta para mim, e aí ele fez a proposta de 4 mil dólares. Eu falei, pô, eu queria pelo menos os 4.300, né? Porque para trabalhar por hora, pelo menos 4.300 mensal ali rola, é tranquilo. 4.300 dólares, por exemplo, vai dar acho que 22 mil reais. 4.300 dólares. Aí 22 mil reais. E o cara me dispensou. O cara preferiu ficar com outra pessoa, ganhar menos. E, às vezes, assim, não sei quem é, não sei qual é a qualidade do que ele tava fazendo ali. Mas enfim, o cara preferiu ficar com alguém que pagasse menos. E foi isso, tá? Com níveis de habilidade compatível. Do ponto de vista empresarial, a matemática é óbvia. Do ponto de vista do desenvolvedor, especialmente em países de alto custo de vida, isso redefiniu permanentemente as expectativas salariais. A IA não matou a programação, ela matou o trabalho júnior. Essa aqui é uma discussão que está tendo muito agora. A inteligência artificial não substituiu engenheiros de software, substituiu o trabalho que engenheiros de juniors costumavam fazer. Código padrão, funcionalidades simples, correções básicas de erro, geração de testes. Ferramenta como Copilot, ChatGPT e Cursor resolvem isso instantaneamente. O resultado, um desenvolvedor sênior mais IA podem fazer o trabalho de vários júniors. Existem menos vagas de nível inicial. As empresas hesitam em treinar do zero. A escada que os juniores costumavam subir está desmoronando desde a base. Essa é a nova normalidade, não uma queda passageira. Eis a parte que muita gente não quer ouvir. Os salários estão estagnados ou em declínio.
Tá vendo que é algo que eu tenho comentado aqui há muito tempo? Gente, quem tá seguindo o meu canal, que, lógico, eu não comecei ontem, eu não tenho tanto histórico assim e tal pra poder falar disso. Mas, cara, isso aqui é um negócio que eu falo já há bastante tempo. Tá? Isso é importante você entender. Se você tá esperando, é indiscutível que trabalhar pra gringa em questão de salário ainda é melhor. Tá bom? Se você arrumar 2 trampos que te paguem 4.200, por exemplo, ou 4 mil dólares, você vai ganhar 8 mil dólares no final do mês. 8 mil dólares, porra, quanto vai dar 8 mil dólares aqui? Isso aqui a gente tá fazendo cotação diária, tá? Já vai dar 42 mil reais. Mas são 2 empregos. Claro que você pode achar. É óbvio que você pode achar. Mas existe um fato aqui que, assim, se você espera trabalhar pra gringa, arrumar um emprego dos sonhos e ganhar 40 mil reais, deu 18 horas, você desliga o seu computador e vai tomar chá na beira da praia, bicho, eu acho que isso acabou. Você pode conseguir trabalhos remotos, sim. Você pode arrumar 2 empresas, você pode arrumar 3 empresas, você pode ganhar grana do jeito que você quiser. Você é PJ, você tá trabalhando para empresas gringas. Geralmente, o gringo ele não quer saber se você tá sentado na frente do computador. Ele quer a tarefa dele entregue. A maioria das vezes, a empresa gringa ela não tá te monitorando. Existem casos também, óbvio, mas a grande maioria das vezes os trabalhos que eu desenvolvi trabalhando para fora, eles pouco se importavam. O que eles se importavam é o seguinte, ó, essa tarefa está marcada para entregar na sprint, no final da sprint, que vai dar ali na quinta-feira. Quinta-feira a tarefa tem que estar pronta, entendeu? O negócio deles é esse. Então você pode arrumar, mas, porra, é provável que isso aconteça igual aconteceu um tempo atrás? Não. Não. Hoje em dia você arruma um emprego, um trampo lá fora, tá bem demais, tá? E aí tem um cálculo que eu tenho falado muito ultimamente. Se você pegar aqui CLT versus PJ, calculadora. Hoje eu tô empolgado, hoje eu tô procurando um monte de coisa. Deixa eu ver aqui se essa aqui vai funcionar. Tem umas que funcionam, tem umas que não funcionam. Salário mensal bruto, vale refeição, CLT. Não, tem uma que é boa, cara, porque ela é na gringa, acho que é esse aqui, ó. Esse aqui. Então, por exemplo, se você pegar um CLT de 18 mil aqui, com todos os benefícios, não, de 15 mil, que é o salário que tem dado, né? 1, 2, 3. Aqui no final, e aqui nós vamos botar um salário de 22 mil, 3, né? Aqui, ó. Aqui ele tá considerando tudo, tem umas coisas que eu não coloquei, porque eu não sei quais são os benefícios, ele tem uma configuração base aqui. Aqui ali percentual de exportação não tem, mas o KNAI aqui eu acho que esse está aplicando 7%, né? Simples Nacional está aplicando 7,7%, mas dá para imposto pro labor, assim, dá para ser 6%, mas aqui ainda está numa cota boa. Tá, aqui tá uma cota boa. Não configurar muita coisa não. Então, se você pegar um salário aqui de 15 mil bruto, mais alguns benefícios, que são poucos, inclusive aqui, ó, PLR anual, nessa PLR aqui nem, tipo, não faz nem sentido ser 4, mas enfim. Mais plano de saúde de R$1.000, também eu acho que não é esse, um plano de saúde, vale restrição de 2 mil reais, também não acho que seja isso. Mas vamos supor que você tá recebendo uns benefícios bons, assim, acho que benefício, acho que um vale alimentação, eu acho que aqui seria uns R$700 só, tá? Vamos botar R$1.000, porque o meu que eu tive na última empresa, na época que eu saí, era 1.600 e alguma coisa. Vamos deixar 1.600 aqui. Plano de saúde também não era isso, que descontava, acho que era era R$1 só, mas vamos deixar isso aqui. E essa PLR aqui também não é de 24, não. Mas enfim, se você botar para comparar essa realidade, a realidade CLT com a realidade PJ aqui trabalhando para gringo, ganhando 22 mil, cara, você tem que avaliar muito se vale a pena. Eu acabei de ver que eu não tô aqui. Esse aqui é o valor. Configurou aqui. E esse aqui é o valor. Você tem que avaliar muito, cara, se vale a pena você ganhar esses pouco mais de R$2.000 a mais aqui, tá? Nem é 2 mil, é 1.000 e pouco só. Porque você ganhar 22 mil PJ aqui pra muitas vezes passar raiva, e aqui você ter que ganhar 15 mil CLT, mas tendo todos os seus direitos garantidos, cara, depende. Assim, gente, eu tenho que ser muito honesto nisso.
Porque a gente tem o hábito, muita gente vê um discurso na web de que, porra, PJ é o canal. PJ é bom para quem já está acostumado. Eu, por exemplo, eu prefiro trabalhar PJ. Mas eu não prefiro trabalhar PJ porque é melhor do ponto de vista de salário. Eu prefiro trabalhar PJ porque eu tenho uma liberdade maior que me. Por exemplo, se eu entro para trabalhar numa empresa e eu não gostei, eu cancelo o contrato. Não tem que pedir demissão, não tem FGTS meu que fica lá parado não sei quantos anos, até eu poder ter direito de pedir esse FGTS. Essas coisas, elas ficam um pouco mais tranquilas. A grana que é depositada no FGTS, eu tiro ela e deposito ela eu mesmo numa conta de numa previdência privada particular, ou num tesouro direto, ou em qualquer lugar eu vou e faço isso. Então, do ponto de vista, para mim, e porque eu presto serviço para mais de uma empresa. Hoje eu trabalho para o Brasil e trabalho para os Estados Unidos. Então, para mim, ganhar essa grana como PJ é melhor. Eu vou lá e emito a nota. Agora, se eu não estou trabalhando para a gringa, se eu não tenho mais um cliente gringo, se eu não tenho nem a possibilidade de fechar um cliente gringo, eu ainda tenho muitas possibilidades, porque eu conheço muita gente, eu falo inglês, então direto no LinkedIn tem alguém me pingando, querendo saber sobre, né, sobre posições de PHP, então para mim vale a pena. Agora, se eu não quero trabalhar mais para gringa, se eu não quero fechar mais esse tipo de trabalho, cara, será se faz sentido manter PJ? É que tem uma questão aqui relacionada a imposto de renda ainda, que tem que ser pensada, né? De repente você toma uma paulada todo mês aqui e no final do mês você ainda tem que pagar mais um imposto de renda que não é fácil. Mas, cara, percebe que a gente tem aqui uma possibilidade, a diferença é muito pouca para justificar, para ganhar só 22 mil reais. Gente, só 22 mil reais aqui sim, fica parecendo que é um salário péssimo, não é, né? Um puta salário bom pra cacete, mas a gente tem que ter todas essas questões. Cara, deixa eu ler aqui rápido, porque eu acabei me estendendo mais do que eu gostaria, né? Padrão, ferramenta. Essa é a nova normalidade, não uma queda passageira. Eis a parte que muita gente não quer ouvir. Os salários estão estagnados, em declínio. Trocar de emprego várias vezes em busca de salários substanciais é raro. Muitos recém-formados nunca conseguem um emprego na área de desenvolvimento. Salários baixos seriam os salários baixos de hoje seriam impensáveis há 5 anos. Essa não é uma recessão temporária. O mercado corrigiu, a corrida do ouro terminou, o ciclo da euforia desmoronou. O que resta é a verdadeira profissão. Então você ainda deveria aprender a programar? Sim, mas apenas pelos motivos certos. Aprenda a programar sim. Você gosta de construir coisas, você gosta de resolver problemas difíceis, você gosta de lidar com incerteza e o aprendizado constante. Você não se importa com uma jornada longa e competitiva. Não aprenda a programar porque você espera dinheiro rápido, prometer um emprego garantido, você acha que é uma forma fácil de escapar de outras carreiras. Essas expectativas pertencem a um mercado que já não existe. O futuro pertence aos construtores, não aos perseguidores. A engenharia de software não está morta, mas já não é um atalho para a riqueza. As pessoas que sobreviveram e prosperaram são aquelas que construíram sistemas reais, compreenderam fundamentos, adaptaram-se a novas ferramentas em vez de temê-las, crie valor além do código base. Se você está aqui pela. Oh, acabei já. Se você está aqui pela empolgação, chegou atrasado. Se você está aqui porque adora construir coisas, seja bem-vindo ao jogo de verdade. É escrito por Sovanaro, é um escritor dev front-end especializado em React, Vue, Angular, TypeScript, apaixonado por criar coisas, experiência, nananana. Bem legal o texto. Eu tendo a concordar muito com o nosso amiguinho aqui. Engraçado que não teve comentários, né? Acho que ele deve ter bloqueado. É um texto interessante porque ele expõe algo que, assim, provavelmente é o viés de confirmação, né? Às vezes eu tenho um pouco de medo disso. Quando eu achar um texto que bate exatamente com algo que eu falo há muito tempo, óbvio que eu fico um pouco mais empolgado com esse texto. E aqui ele está falando exatamente de um ponto, cara, que eu comento há bastante tempo. Assim. Eu acho que o que está acontecendo com o mercado de tecnologia é, é uma grande correção, sabe? Algo que está acontecendo muito em decorrência da empolgação que teve ali entre 2022 e 2021, principalmente. É,
Então cara, assim, eu concordo 100% com o nosso amigo aqui. Concordo com ele. E eu acho que, cara, quando ele tem um ponto aqui do texto que ele fala, um negócio que é muito legal, né? Não porque engenharia de software seja moto. Quer ver? Familiares. Essa parte aqui, ó, pra mim ela é muito importante. Esse pedaço aqui, porque pagar 150 dólares se você pode contratar na Europa Oriental, América Latina ou Sudeste Asiático. Ao mesmo tempo, cara, e eu tenho que ser muito honesto aqui, isso traz pra gente uma perspectiva muito boa. Porque a gente está falando realmente de chances reais de você ter empregos que te paguem uma grana um pouco melhor. No mesmo ponto que eu falo que, pô, às vezes a gente tem que calcular se um salário de 22 mil PJ em comparação a 15 mil CLT faz realmente uma diferença que justifique o contrato PJ, a gente tem que parar para pensar nisso que eu falei. O contrato de um PJ ele é diferente de um CLT. Você, como CLT, você dificilmente vai conseguir achar um trabalho que seja 100% remoto, por exemplo, hoje em dia. Dificilmente. O mais certo que você, quanto CLT, você vai ter que trabalhar de acordo com as regras que a empresa colocar ali. E nesse caso aqui, a gente tem que abrir o jogo que hoje em dia, eu ouso dizer que, cara, talvez 80% das empresas localizadas hoje estejam trabalhando só com híbrido ou presencial. Tô um pouco gripado, tá? Minha garganta tá um pouco ruim. Então eu não vejo muito esse cenário onde você vai conseguir trabalho CLT remoto. Em contrapartida, se você consegue um trabalho de prestação de serviço PJ ganhando 22 mil, ganhando 4.300 dólares por mês, nada te impede de arrumar um segundo. Né? Igual assim, a gente vê muito na comunidade a gente falando quem tem dois tem um, né? É uma realidade. Eu apoio. Eu acho que você tem que saber qual que é a sua realidade. Já trabalhei para duas empresas ao mesmo tempo, nunca menti isso, já trabalhei prestando serviço. Eu nunca trabalhei, eu já trabalhei até para três empresas ao mesmo tempo ali em projetos esporádicos, mas nunca de contrato full time, long term não. Sempre eu trabalho ali só, por exemplo, quando eu pegava lá três empresas, era tipo duas empresas fixas e uma ali que era um projetinho que eu pegava para poder fazer e ganhar uma graninha a mais. Porque, cara, essa é a realidade do brasileiro, essa é a nossa realidade, é a realidade com a qual eu cresci. Se eu tenho uma chance de fazer uma grana, eu tenho que ir lá e fazer essa grana, porque amanhã eu não sei como é que vai ser. Então, assim, é bem complicado. Eu, eu gostei do texto, eu acho que faz muito sentido para nossa realidade. Acho que se você tá querendo trabalhar para gringa agora, você tem que se atentar para este fato, tá bom? Não existe abraço grátis, não existe almoço grátis mais. Cara, você vai ter que ralar pra caramba. E a gente tá passando por uma correção. Aonde essa correção vai dar, aí eu não tenho como te falar. Eu não sou futurista, eu não sei como é que funciona. Eu não tenho como dizer para você se daqui, por exemplo, a 5 anos a gente vai estar falando sobre essa correção ainda. De repente a gente vai estar numa fase igual a da pandemia, onde vai estar contratando igual doido. Enfim, são outros 500. Pessoal, no mais, assim, eu queria agradecer. E você? O que você acha desse mercado? O que você acha desse cenário como um todo? O que você achou desse texto? Fez sentido para você? Porque uma coisa, assim, eu vejo a galera às vezes dando umas exaltadas ali, trocando uma ideia nos comentários. Só que eu me baseio muito na minha experiência, no que eu vejo, naquilo que eu já vivi. Eu já tive trampo pra gringa ganhando 6 mil dólares por mês. Já tive, cara. Não vou mentir, não tô aqui para poder falar algo que não tenha acontecido. Mas isso foi uma vez ou outra. A grande maioria pagava ali entre 4.500, 4.300 e 5 mil ali. 4.500 era o salário que mais me era ofertado ali. Agora no final, principalmente no final de 2024 para cá, a média salarial baixou para 4 mil dólares por mês. É o que eu mais tenho visto. Enfim, não esquece de deixar aí nos comentários a sua posição, o que você acha dos textos, como você encara o trabalho de desenvolvedor. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal mais uma vez, pessoal. Agradecer a
participação de todo mundo tem sido muito importante. Só um último lembrete, são textos de trabalhadores estrangeiros. Então, antes que pessoa fique aí pensando sobre a realidade do Brasil, a gente está vivendo uma realidade globalizada. O trabalho de dev está passando por uma correção no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, o cara ganhava 6K, passou a ganhar 4. No Brasil, pelo menos do que eu tenho visto, o maior problema do salário no Brasil é que ele estagnou. Em 2022, quando eu saí, eu passei a trabalhar exclusivamente para a gringa. O salário médio era 15 mil, hoje ele está com os mesmos 15 mil, em média, tá? Como a gente viu ali. No mais, muito obrigado e volto sempre aí.